Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Alexandre Vieira. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. De antemão, peço para que você deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal também. A gente vai falar bastante sobre diversos assuntos. Vou falar sobre o São Paulo negociando 2 amistosos, como é que tá esse pé, como é que tá essa situação, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o retorno aos treinamentos que vai acontecer nesta semana, na próxima quarta-feira. Rafinha e o auxiliar do Dorival Júnior, Lucas Silvestre, estiveram lá em Cotia para ver o Sub-20. A gente vai trocar uma ideia sobre isso também. Falar sobre o Rafinha, que também esteve na transmissão da Globo de Suécia e Tunísia, a relação que o Rafinha tem com o agente do Arthur Chaves, que pode ser determinante para sua contratação, a visão do Arthur Chaves em poder chegar ao São Paulo e falar também um pouquinho sobre o Victor Sá, que essa semana é importante para que ele seja contratado definitivamente pelo São Paulo. Fechou? Então, aqui do lado tá o Pix do canal, caso você queira contribuir financeiramente conosco, tá o QR Code, só você abrir o aplicativo do seu banco, área Pix, escanear, e aí você pode colocar qualquer valor que vai ajudar demais aqui a gente no nosso crescimento do nosso canal, mas também tem a chave Pix, que é o e-mail alexandrevierajoin@gmail.com, caso você queira contribuir também de maneira financeira, tá? Só o último recadinho, aqui embaixo na descrição também tá o link da Mandaká, parceira aqui do nosso canal, que tem as deliciosas marmitas, sucos doces, antes, tortas, mini pizzas, tem um cardápio bem variado, você vai gostar demais nessa correria de Copa do Mundo, assistir jogo, seleção brasileira, é super importante você ter uma comidinha congelada lá com um sabor gostoso, lá no seu congelador, porque em 5 minutos no micro-ondas vai estar pronto. E aí você usa o cupom Alexander para você ter R$ 40 de desconto no seu primeiro pedido. Fechou? Então bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. O São Paulo está negociando aí 2 amistosos, né? Um deve ser contra o Fluminense, no dia 12 de julho, e outro, o São Paulo está negociando com alguns clubes da Série A, para entender alguma situação, algum cenário. Sobre alguma coisa de Vasco, que o São Paulo chegou a conversar, trocar uma ideia com o Vasco, com o próprio Botafogo também, mas aí no Botafogo eles estariam vendo a possibilidade de também ser no Maracanã, porque o Botafogo é o Newton Santos, que é um estádio com gramado sintético, né? Então, até que ponto vale a pena você fazer um amistoso nesse tipo de gramado? E o São Paulo está buscando ali algumas ideias, tentar ali alguma coisa com a Portuguesa, conversar ali com equipes menores, com o próprio América do Rio de Janeiro, solicitado pela Superbet, porque o América do RJ também é patrocinado pela Superbet, só que o São Paulo gostaria de fazer amistosos com equipes da Série A ali para manter o nível de competitividade que o São Paulo deve ter durante todo o restante da temporada. Contra o Fluminense faltam pequenos detalhes, pequenos ajustes, né? Principalmente na parte financeira, porque, como eu falei, talvez seja feito um torneiozinho de taça Superbet, e aí a taxa de ingressos, se ficaria a arrecadação 50-50, o público também como ficaria. Então, até questionei, eu falei, poxa, né, mais de uma semana para vocês marcarem um amistoso, e aí a pessoa com quem eu conversei, que é off diretoria, né, mas uma outra pessoa que está a cargo de negociar essa situação, alguns detalhes disso. E aí foi me falar que são vários pequenos detalhes que têm que ser ajustados, né? A carga de ingressos vai ser 50-50, vale a pena? Será que o torcedor de São Paulo vai sair da sua cidade para ir para o Maracanã ver um amistoso? Se vai ser, tipo, a entrada franca, igual, por exemplo, é na seleção brasileira, no jogo de Copa do Mundo, tipo, não tem setores. Abre lá os ingressos e você vai comprando e tem risco de você ficar ali com torcedores de Fluminense e São Paulo ali no mesmo setor. Então são algumas variáveis que estão sendo ajustadas e conversadas entre as partes, mas a tendência mesmo do que me falaram, a tendência é nessa semana eles fecharem esses 2 amistosos. Um contra o Fluminense, no dia 12 de julho, e depois também fechar um outro amistoso ali. Só que aí, do que me passaram, a ideia seria fazer esse amistoso ou no dia 15, né, já pegar ali uma emenda, ou até antes do jogo contra o Fluminense, no dia 12. Tentar colocar ali pelo menos uma semana antes ali para você poder testar opções. A ideia do Dorival nesses amistosos é fazer igual o Ancelotti lá fez nos amistosos da seleção. Num tempo joga um time, no outro tempo joga o outro. Então, São Paulo tá negociando ali alguns termos para fechar esses 2 amistosos aí que o Tricolor Paulista vai ter durante essa intertemporada, beleza? E aí, aproveitando o gancho também, o São Paulo está se preparando para o retorno, né? Do que eu soube, o Dorival, ele já está nessa semana já. Não me confirmaram se ele vai estar no CT. Me falaram que é uma possibilidade de nessa segunda ele já estar lá no CT, mas eu ainda não consegui confirmar com eles. Mas a ideia do Dorival já começar ali preparar a intertemporada, ele já tem ali uma planilha de treinamentos que ele gostaria de fazer, priorizando primeiramente a parte física, ver como os jogadores vão se reapresentar, fazer alguns testes físicos, deixar o time fisicamente preparado, e aí depois você vai trabalhar a parte técnica e também a parte tática. Então a ideia do Dorival nesse início seria mais ou menos nesse quesito. A reapresentação vai ser no dia 17, na quarta-feira, e aí os jogadores vão fazer pelo menos 2 dias ali de trabalhos mais físicos, e aí depois já vai começar ali um trabalho com bola. E aí a ideia do Dorival é trabalhar mais ou menos de segunda a sexta, ou no máximo de segunda a sábado, e dar uma folga no domingo. E aí ele vai trabalhando ali aos poucos para ajustar todos esses detalhes. Enquanto isso, o Dorival foi vendo bastante vídeos, jogos, foi pegando algumas informações sobre alguns jogadores, também sobre jogadores das categorias de base, foi também perguntando como é que estavam as negociações, foi ajudando também no que ele podia
em algumas negociações. A ideia do Dorival é justamente já chegar meio que... a ideia do Dorival realmente é aproveitar essa intertemporada para salvar a temporada do São Paulo. Porque nessa intertemporada ele corrige todos os fatores que têm que ser corrigidos, todas as situações que têm que ser corrigidas, para que o São Paulo possa, na volta da pausa da Copa do Mundo, fazer um campeonato brasileiro onde fique ali mais ou menos no G6, ali quem sabe até G4, para garantir uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores, e também para você conquistar o título da Sul-Americana. Talvez, abertamente, nas primeiras coletivas após a pausa, o Dorival não fale sobre isso. Só que internamente a ideia de todos é de que o São Paulo realmente possa voltar da pausa da Copa do Mundo, trabalhar bem durante essa temporada para tentar conquistar esses dois objetivos. E até eu questionei, falei, poxa, sério, título? Tipo, nada hoje, óbvio que, pô, beleza, vocês querem contar com o otimismo do Dorival, fazer as coisas e tal, mas sério, tipo, título, vocês acham que dá? E uma das pessoas com que eu conversei foi bem sincera, falou, cara, como que você quer que a gente motive o elenco falando que vai ser só sexto do brasileiro? Não tem como. Então a gente, além desse sexto lugar do brasileiro, a gente precisa trabalhar com essa motivação e possibilidade de conquistar o título, porque é isso que vai fazer o cara levantar todos os dias e treinar para conquistar algo com o São Paulo. Então seria mais ou menos nessa ideia, tá? Seguinte, o Rafinha e o Lucas Silvestre foram vistos, né, no Sub-20, na partida do Sub-20, estavam ali ao lado do Leco. Questionei alguns conselheiros, algumas pessoas para entender o motivo do Leco estar lá. Me passaram, e aí a gente sempre olha com o olho torto, né? Me passaram que ele só estava lá realmente para assistir, que ele estava resolvendo algumas questões, que ele foi ver algumas pessoas lá em Cotia e aproveitou para ver o jogo. Não sei se ele vai ter cargo, alguma coisa nesse quesito, mas o Leco estava lá assistindo o jogo. E aí ele estava ao lado do Rafinha e do Lucas Silvestre, o que trabalha muito com a ideia da comissão técnica e do Rafinha. O Rafinha, ele tem sido o principal responsável. Eu sei que muita gente atrela isso agora ao Milton Cruz, só que agora a responsabilidade de fazer o intercâmbio, de fazer a intermediação entre Cotia e profissional, ela passa pelo Rafinha. É uma das obrigações do Rafinha. Além do trato e fazer um intercâmbio de Dorival para Rui Costa, o Rafinha, além de cuidar do ambiente disso, ele precisa também trabalhar com essa interlocução entre os dois setores, entre os dois polos, Cotia e também o departamento profissional do São Paulo lá na Barra Funda. Então o Rafinha esteve lá, junto com o Lucas Silvestre, até como o Dorival cuida mais das questões ali, o Lucas Silvestre também deve ser um aliado do Rafinha nesse quesito para observar os jogadores da base, para ajudar também nessa transição de atletas da base, do que eu soube também aí durante essas conversas. Por exemplo, foi o Lucas Silvestre que ajudou e muito o Dorival nas questões de alguns garotos da base para a evolução de alguns garotos no Corinthians. O Breno Bidon, o André, me deram o exemplo do Choca também, que quase foi vendido, é um zagueiro, de outros atletas, que o Guinegão também, que foi o Lucas Silvestre, que foi observando a evolução desses garotos, tanto no sub-20 quanto no dia a dia no profissional, e sendo responsável por maturar esses garotos. E aí a ideia seria com que o Lucas Silvestre também fizesse o mesmo em Cotia, em São Paulo. E aí o Lucas Silvestre está mais focado nos jogadores mais prontos. Então a ideia do Lucas Silvestre é analisar cada vez mais, de ajudar na maturação de João Pedro, goleiro, que deve ser o terceiro goleiro no máximo na próxima temporada, do Igor Felisberto, do Nicolas, do Isaac, do Osório, do Igão, do Matheus Ferreira, do Jorge, do Pedro Ferreira, Luca, TT, Rian. Então são alguns jogadores que são observados sim pelo Lucas Silvestre, e é o Lucas Silvestre que vai ficar cada vez mais direcionado para isso. Além do trabalho de auxiliar técnico, de auxiliar o Dorival em escolhas, em parte tática, ele também fica responsável por, pai, Dorival, o Pedro tá trabalhando bem lá na base, o Pedro tá evoluindo nesse quesito, acho que a gente pode dar essa oportunidade pro Pedro, o Pedro tem trabalhado bem, o Pedro pode fazer essa função. Eu tive uma conversa com o Pedro e o Pedro pode fazer isso. Conversei com o TT, ele se colocou à disposição para trabalhar mais como atacante pelo lado direito. Ele viu essa lacuna, o garoto quer preencher essa lacuna, ele pode fazer esse setor. Pai, conversei com o Luca. O Lucas colocou à disposição para atuar mais centralizado, para poder fazer essa função de meio atacante. Tá? Então, o Lucas Silvestre ficaria encarregado de fazer todo esse trâmite também com o São Paulo, tá? E aí, só pegando também o gancho para aproveitar, enquanto isso, também, o Rafinha esteve lá na transmissão de Suécia e Tunísia, né? Ele foi um dos comentaristas, e aí, só para pegar um pouquinho do gancho, o Rafinha, ele foi no estúdio da Globo, tá? O Rafinha não está lá nos Estados Unidos, e do que me passaram foi mais ou menos isso, ó. Tá vendo? Ele pegou um jogo à noite, de domingo à noite, onde ele trabalhou, onde ele pôde trabalhar, ele descansou, e segunda-feira, 10 horas, ele já vai estar no centro da Barra Funda. Então é mais ou menos foi essa ideia passada, esse que seria esse acúmulo de funções do Rafinha, pelo menos nesse momento. Ele participou da transmissão, aí, acho que se eu não me engano, o jogo foi às 11. O jogo acabou 1h da manhã, até ele ir para casa, 2 horas, descansou, 6, 7, 8 horas de sono, tal, se arrumou, 10 horas, já estaria lá na Barra Funda para poder conversar com o Rui, para fazer o planejamento, para conversar com as pessoas ali dentro do São Paulo, para entender como é que tá essas situações, para conversar com o Lucas Silvestre, com o Dorival, a tendência dos dois já estarem nessa segunda-feira lá no centro de treinamento da Barra Funda. E aí, no próximo jogo, ele foi escalado também a mesma coisa. Então, na visão ali das pessoas que estão responsáveis por isso, a saída do Rafinha para comentar alguns jogos da Globo não vai inviabilizar ou prejudicar o trabalho que ele tem hoje dentro do São Paulo Futebol Clube. É claro, provavelmente o Rafinha deve estudar os jogos, os jogadores, enfim, vai ficar com uma rotina um pouquinho mais pesada. Só que aí também, do que me falaram,
o Rafinha só deve ficar até mais ou menos ali, no máximo, entre as 16avos e oitavas de final. Aí depois disso, o Rafinha já não participaria ali mais de algumas transmissões. É claro, isso vai depender muito da evolução também dele como comentarista ali durante os jogos, do que a Globo pretende, se ele for se destacando, porque a Globo contratou vários profissionais, né? E aí, aos poucos, quando você vai afunilando os jogos, terminam as participações ali de alguns narradores, comentaristas e tudo. Então aí você vai reduzindo a equipe durante a competição, porque você não precisa, porque vai ser menos jogos. Então aí agora, inicialmente, a ideia era do Rafinha, no máximo, em uma oitava de final, já ter a sua participação finalizada, porque aí já batia de encontro também às oitavas, o elenco já vai estar bem próximo, né, de fazer as atividades e tudo, então o Rafinha já estaria liberado nesse quesito. O São Paulo está negociando com o Arthur Chaves e o Rafinha ele tem uma boa relação com o Nassif, que é o agente do Arthur Chaves, tá? Quando eu falo boa relação, é uma boa relação, uma relação próxima. Né? Já conversaram, eles não diria que são amigos, mas eles têm uma relação interessante e isso pode ser um fator determinante para que as partes consigam aí fechar contrato. Né? O Rafinha fez esse intercâmbio, esse meio de campo, do que eu tenho de apuração, e eu já trouxe, mas a gente vai repetir um pouquinho, o Arthur Chaves é um nome monitorado pelo Scout já há algum tempo, né? Não é algo novo para o Scout do São Paulo, ele é daquela geração de seleção brasileira de base, que tinha Marcos Antônio, Nestor, é dessa galera. Então aí o Arthur Chaves, junto com o Marcos Antônio, já estava sendo monitorado, porque o Arthur Chaves é um jogador que sempre frequentou seleção de base, seleção olímpica, e estava em clubes médios para pequenos na Alemanha. E aí, quando o São Paulo começa a busca por um novo zagueiro, é natural, em qualquer posição, o São Paulo começa a fazer o quê? O São Paulo liga para alguns empresários, ativa o scout e começa a buscar opções dentro do mercado. Porque aí o empresário fala, ó, você queria um zagueiro destro, numa idade X, tal, eu tenho esses 3 caras aqui que são meus e mais 2 que eu posso intermediar. E aí o scout, ó, a gente, na nossa relação aqui, a gente tem tantos nomes, são esses os nomes. E aí, fazendo, né, essa lista larga, afunilando, foi se agradando o nome do Arthur Chaves. Nos primeiros contatos, o Arthur se mostrou disposto a voltar ao Brasil, e aí existe ali um entendimento que são valores condizentes, que pode rolar negócio e tudo. E aí, quando se tem esse nome, pô, ali nas reuniões, ô Rafinha, pô, tu conhece esse cara? Pô, qual é o empresário dele? É o Nassif? Pô, eu conheço o Nassif, tal, posso intermediar essa parada. E aí o Rafinha começa a conversar com o Nassif para entender essas condições, para apresentar como é que tá o São Paulo. Não, ó, a gente tá numa dificuldade e tudo, mas, pô, a gente tá disponível aqui, a gente quer fazer isso, a gente tá aqui, tal. O Rafinha é muito bom de conversa, né? Ele é um cara que, ele é muito bom de bater papo com o Rafinha, então ele consegue conversar com o Nassif, e o Nassif também vê uma boa oportunidade no São Paulo, porque o Arthur Chaves, ele tá numa situação onde ele não consegue sair de Hoffenheim, de Augsburg, desses times, e uma vinda para o futebol brasileiro pode fazer com que ele tenha um pouco mais de quilometragem em algum centro importante. Então, o Rafinha que tem intermediado esse papo, o Rafinha tem sido útil também em alguns outros papos ali para intermediar. Por exemplo, ele conversou com o Cauli, né? Porque quando você se conversa, o Rafinha ele vai pegando situações, né? Ele olha e fala, pô, o Cauli jogou na Alemanha. Pô, ele viveu muitos anos na Alemanha, né? Aí o Rafinha pega e fala, pô, Cauli, pô, beleza, pô, e aí você passou na Alemanha, né? Pô, onde você ficou na Alemanha? Ah, eu fiquei lá. Então, ele vai trocando esse papo, ele vai pegando algumas situações onde ele tem uma familiaridade, uma aproximação, ele vai pegando esse papo para tentar se aproximar do cara, para persuadir o cara, porque isso é negócio, gente. Obviamente, você não vai fazer negócio com um cara que numa ligação te trata como nada, né? Você não vai fazer esse tipo de negócio, a não ser que seja um baita de um negócio imperdível. Mas durante as negociações, se você vê que o cara, vamos falar a verdade, se o cara é um babaca, se o cara não tem uma conversa boa, se o cara tal, você não vai fazer negócio com esse cara, isso é natural. Então o Rafinha usa desses termos para tentar ajudar o Rui Costa nas tratativas. O Rui Costa cuida mais da questão fria, técnica, né, de valores, de condições de negócio e tudo. O Rafinha tem cuidado bastante desse relacionamento. O Rafinha tem sido muito importante. E era algo que o Muricy fazia também no São Paulo. O Rogério Ceni também chegou a fazer quando ele era técnico e até jogador do São Paulo. Então o Rafinha usa um pouquinho dessa sua experiência para tentar conversar com os caras, para tentar realmente ajudar bastante aí nessa situação. E o Rafinha tem sido esse papel importante nessas negociações também, beleza? E aí, o Arthur Chaves, ele quer jogar no São Paulo, tá? A gente foi conversando ali com as pessoas ali do Arthur, criando ali um relacionamento, tentando entender um pouquinho essas condições. E o Arthur, ele quer jogar no São Paulo. E aí o São Paulo, ele só começa a realmente buscar e enviar essa proposta ao Arthur Chaves. Eu ainda não tenho a confirmação se, neste momento que a gente está falando, já foi enviada. Mas o que eu soube até no máximo terça-feira, eles iriam colocar tudo ali no papel, ali tudo no documento, ali para enviar por e-mail. Normalmente essa transação acontece por e-mail, a proposta é por e-mail, a proposta formalizada. E aí a ideia seria, no máximo, até terça-feira, tramitar tudo isso bonitinho para enviar essa proposta, só que essa proposta, ela tem, depois de um aceite do jogador. Quando o São Paulo faz os contatos, quando o São Paulo conversa, quando o São Paulo, não só na relação do Rafinha, entrando nesse negócio, com essa aproximação que ele tem com o Nassif e com essa relação que ele também criou com o Arthur Chaves, de ser um jogador que joga na Alemanha e tudo, ele vai pegando esses gatilhos. Mas é também em relação às condições que o São Paulo pode ter. O São Paulo faz um check, né? Pô, ó,
empréstimo. E aí, Nassif, você acha que rola empréstimo? Pô, eu acho que rola. No que eu conversei lá com os caras lá, eles estão dispostos a fazer um novo empréstimo. Ele não tá no plano do Hoffenheim. Ou ele até tá nos planos, mas não vai ser um cara que ele vai começar para brigar por espaço. Não é alguém que eles querem fazer. Na visão do staff, o Hoffenheim gostaria de fazer negócio com o Arthur Chaves. Então, ele já tem esse primeiro aval. Aí você fala, pô, empréstimo de um ano, comissão de compra rola? Beleza. Quanto que o Arthur Chaves ganha? Ah, ele ganha X. Ah, pô, esse valor a gente consegue assumir 100%. Você acha que se a gente assumir 100% por empréstimo, você acha que o Hoffenheim topa? Aí vem o Nassif, pô, topa. Então acho que vai rolar esse negócio. Então aí depois de ter todo o sinal verde é meio ruim aqui quando a gente fala de São Paulo, né? Quando você tem um aval tricolor para você poder fazer essa proposta, tem muito do staff aprovando todo esse cenário. Então essa proposta será enviada e aí há uma torcida por parte do staff do Arthur Chaves para que o Hoffenheim olhe essa proposta e tope ou tope com ressalvas. O que seriam as ressalvas? De você conversar uma outra coisinha. Ah, beleza, opção de compra. O São Paulo vai colocar uma opção de compra de 4 milhões de euros, um exemplo. Ainda não me passaram esse valor correto. Falaram que ia ser algo de 3 a 5 milhões de euros e esses 2 milhões de euros fazem uma diferença importante. A gente está falando de 10 milhões de reais, por exemplo. E aí você envia uma proposta de 4 milhões de euros, ao Hoffenheim, ó, eu topo as condições, mas agora eu quero 5 milhões pela opção de compra. Ou senão, ó, dá pra gente, eu topo essas condições, mas a gente quer colocar uma obrigação de compra se bater algumas metas ali de jogos. Então a ideia seria de se conversar por esse cenário. O São Paulo também não descarta uma possibilidade de essa contratação acontecer só por 6 meses, tá? Um empréstimo somente de 6 meses. Mas o São Paulo entende que o melhor seria 1 ano. Mas se o Hoffenheim topar 6 meses, porque aí depois, o que o São Paulo pode fazer? E pode barganhar nesse quesito. Ele joga 6 meses, vai relativamente bem, mas não para comprar, mas para renovar um empréstimo, e você chega no Hoffenheim para tentar um novo empréstimo por 1 ano, e aí com obrigação de compra. Me deram um exemplo do Marcos Antônio. O Marcos Antônio, ele fica por 1 ano no São Paulo emprestado, depois o São Paulo renova o empréstimo dele, mas com já a obrigação de compra atrelada. Então também seria uma outra ideia contábil que o São Paulo está tentando fazer também, não recusando também uma possibilidade de empréstimo curto de 6 meses, a depender dessa primeira resposta que vai dar o Hoffenheim. Então existe um otimismo bem grande para essa contratação do Arthur Chaves, mas óbvio, a gente vai esperar para ver se de fato essa proposta vai sair do papel. Então, semana importante para fechar com o Victor Sá, tá? O São Paulo pretende, no início dessa semana, até que. E tá difícil essa história do Victor Sá, tá? Eu ia falar Gabriel Sá. Do Victor Sá, tá? Porque era para ter já fechado. Alinhou na sexta-feira, era para ter fechado no final de semana e ainda não fechou. Só que aí, do que me passaram de informação, essa semana eles devem bater o martelo, finalizar legal, entendeu? É possível que o Victor Sá esteja já treinando nessa semana no São Paulo, no mais tardar na próxima semana, fazendo os exames, antecipando tudo. Só que, como o Victor Sá tem contrato com o Krasnodar até o dia 30 de junho, que o São Paulo oficialize e já comece a usar fotos dele nos treinos e redes sociais, que ele possa aparecer somente a partir do dia 1º de julho, que quando seria o seu contrato vigente. Então, do que me passaram, o negócio não deve melar, né? Teve essas travas e tudo. Mas que essa semana eles devem assinar, devem fechar tudo bonitinho. Até perguntei se vai ter algum tipo de assinatura. Me falaram que a ideia é que sim, nem que seja um termo de compromisso, só para se resguardar juridicamente. E aí que talvez nesses próximos 15 dias, estamos no dia 15 de junho, talvez não se oficialize tudo se não houver algum tipo de liberação também do Krasnodar. Porque pode acontecer, né, de você, só tem um contratinho ali de alguns dias, se você usar ali de alguns artifícios da lei para você poder, ou ele assina um pré-contrato, né, em definitivo, assina um pré-contrato, então você já pode anunciar ali que você assinou um pré-contrato já fechando a contratação, e aí o contrato vai ter vigência no dia 1º, mas que essa negociação deve ser finalizada essa semana, e aí o São Paulo deve finalmente oficializar a contratação do Victor Sá, naqueles moldes que a gente já falou. O contrato do Victor Sá será de 3 anos e meio. Nos primeiros 6 meses, ele vai receber 700 mil por mês. A partir do dia 1º de janeiro de 2027, vai começar a valer o seu aumento, que seria de R$1 milhão por mês, em 27, 28 e 29. O bônus pela assinatura de contrato, ele teria um bônus de R$2,3 milhões pela assinatura. Esse valor seria todo diluído durante todo o contrato. E também tem algumas metas estipuladas. Por exemplo, uma das metas seria se o São Paulo se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores da América em 2027, ele também receberia um valor, um bônus ali, por conta da classificação do São Paulo Futebol Clube. Beleza? Vocês gostam da contratação do Victor Sá? Quero saber aí a opinião de vocês nos comentários, tá? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Rapaziada, o Santos aí não conseguiu o avanço para contratar o Arboleda. As condições oferecidas ao São Paulo não agradaram por aqui. Agora, a situação de Arboleda, ela segue indefinida, né? A situação
financeira do Peixe não é boa, né, no momento, e aí eles não têm tanto poder assim para negociar. O aceno deles foi considerado fora de cogitação pelo São Paulo. Os nomes que o Santos ofereceu, que poderia ser uma moeda de troca, não agradaram a diretoria são paulina. Um deles foi o Zé Rafael, mesmo sendo meio-campista ali, de características interessantes, acabou que não agradou tanto, muito por conta da questão da idade e por ele estar em baixa no Peixe hoje, né? O Santos ainda queria dividir o salário de Arboleda com o São Paulo, né? Enquanto a diretoria queria que o Santos assumisse 100% do salário do atleta dos vencimentos. Então, como eles não chegaram a um acordo nessa questão, o Santos praticamente descartou a contratação de Arboleda por enquanto. Inclusive, conselheiros do Santos não gostaram da ideia de contratar o Arboleda, né? Pesa também a questão do extracampo, mas principalmente a questão financeira é algo que atrapalha. A Arboleda deve ganhar mais alguns dias de folga para definir o seu futuro e acertar com o novo clube. O São Paulo estava pedindo $1 milhão para vender o Arboleda em definitivo, mas o clube não descarta uma possibilidade de fazer uma troca, usá-lo como moeda de troca, mas tem que ser por jogadores aí que agradem a comissão técnica de Dorival Júnior. Por enquanto, a Arboleda segue sob contrato com o Tricolor, contrato esse que é válido até o final do ano que vem. O clube do Morumbi crava ali, pelo menos na boca do Rui Costa, que o Arboleda não será reintegrado. Até quando vão manter isso aí? Vamos aguardar. Falando sobre zagueiro, São Paulo avançou com o staff de Arthur Chaves pela contratação do brasileiro de 25 anos. Maurício Nassif, agente do atleta, já deu sinal verde. Agora a missão do São Paulo é se acertar com o Hoffenheim, que detém os direitos econômicos do atleta. O São Paulo vai tentar aí junto ao clube alemão um empréstimo. Arthur Chaves é um dos nomes aprovados por Dorival Júnior. Nos bastidores, a avaliação ali é que a parte do acerto que seria a mais difícil já foi superada, que é o acerto com o staff do jogador. Eu não sei se essa avaliação ali é tão assertiva, né? Porque acertar com o staff do jogador, beleza. O bagulho é acertar com o clube alemão. Aí eu acho mais complicado, mas a avaliação no São Paulo é que o mais complicado seria acertar com o staff do atleta. Você vê como os caras são gênios, né? Ou seja, o São Paulo parece estar otimista pela contratação de Arthur Chaves, assim como estava com a contratação também do Domingos Duarte, né? O projeto oferecido pelo tricolor ao atleta agradou tanto ele quanto ao seu staff. O Hoffenheim da Alemanha ainda não definiu se vai utilizar o Arthur ou não na temporada que vai chegar após a Copa do Mundo. O Rafinha, gerente esportivo do São Paulo, né, tem boa relação com os agentes de Arthur. Isso pode ser um grande trunfo. Arthur Chaves tem contrato com o clube alemão até 2029. O São Paulo planeja oferecer um contrato de empréstimo curto, né, de curta duração para o zagueiro, ou seja, seria um empréstimo ali de no máximo 6 meses apenas. Caso o Hoffenheim aceite, o São Paulo topa pagar 100% do salário do atleta. O André Hernan diz que quem está liderando as negociações é o Rafinha. Já o Valentim Furlan afirma que quem está liderando é o Rui Costa, né? Divergências aí de informações. Eu fiz um vídeo no canal secundário, o canal do Beiço, onde eu mostro os melhores lances do Arthur Chaves. E pelos lances dá pra ver que é um zagueiro de muita velocidade, é muito veloz, rápido demais, bom bote, forte no jogo aéreo. Eu vou deixar o link aqui na tela final pra você assistir depois, pra você ver como parece ser um bom zagueiro. E por parecer um bom zagueiro, aí eu acho difícil que venha. Ainda falando sobre zagueiro, outros nomes também estariam na mira do São Paulo para a zaga, né? A diretoria tem alternativas caso não dê certo com o Arthur, assim como não deu certo com o Domingos. Então você tem que ter ali planos A, B, C e D. De acordo com o portal Radar da Bola, o São Paulo tem interesse na contratação de Diego Carlos e monitora a situação do brasileiro. Atualmente, o zagueiro pertence ao Fenerbahçe da Turquia, mas teve passagens por Sevilha da Espanha, o Aston Villa, né, se não tiver enganado, ou Aston Villa West Ham, alguma coisa assim. E o Diego, ele vê com bons olhos voltar ao futebol brasileiro. Na última temporada, ele atuou pelo Como, da Itália, por empréstimo. Os italianos até têm interesse em acertar a compra em definitivo do jogador, mas não deve conseguir. Diego Carlos tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia até 2028. O São Paulo não fez nenhuma movimentação significativa em direção à contratação. O tricolor teria que entender mais ou menos o que o Fenerbahçe vai querer para fechar negócio, né, rapaziada? Se um empréstimo ou se exigiria uma compensação financeira. Apesar de estar na mira, Diego Carlos não é prioridade no São Paulo. Hoje a prioridade é a contratação de Arthur Chaves. Ponto. Diego Carlos é bem avaliado no Morumbi pela experiência e qualidade técnica, mas ainda não há negociação em andamento. Você aceitaria Diego Carlos no São Paulo ou é melhor investir em Arthur Chaves, que é mais jovem e muito mais veloz? Comente aqui abaixo a sua opinião. Clica no vídeo aqui do lado, rapaziada, pra você assistir aos lances aí. Imagina o Arthur Chaves e Osório na zaga do São Paulo. Dois jogadores zagueiros de muita velocidade. Na velocidade, eles não perdem pra ninguém, tá, rapaziada? Ninguém vai ganhar deles, não. E eu gosto de zagueiros rápidos igual ele. E galera, e o Nátio Fernandes? Vocês gostariam dele no São Paulo? Eu adoraria. Nátio Fernandes, o São Paulo ainda precisa do meia. Ah, Tico, ele é muito velho. Calma, calma. Eu adoraria o Nátio Fernandes, sempre quis ele no São Paulo. E o Nátio, presta atenção, o Nátio poderia vir em uma condição igual o Sabino. O Nath, ele tava no River, acabou a carreira dele lá no River. São Paulo sempre teve um ótimo relacionamento com o River, mas o Nath agora tá sem clube. Nath Fernandes tá sem clube, um cara que jogou muito bem. Foi muito falado de Ganso no São Paulo ultimamente.
Qual a diferença? A gente pode entrar numa discussão de quem jogou melhor. Aí eu não sei, não vou nem entrar no mérito da questão. Mas qual a diferença a falar em relação à idade, em relação ao... É igual ali, né? O perfil do jogador. Eu adoraria o Nacho numa condição igual dos Pino. Tipo assim, que o São Paulo não paga absolutamente nada por ele e daria pra fazer. Ah, Tico, fala aí. Olha aqui, ó, presta atenção. Nacho Fernandes tem 36 anos, não é novo, mas sempre jogou muito. É um meia criativo, é um meia atacante que nós ainda precisamos. E tentar o Nacho, por que eu não acho problema? Ah, Tico, mas não vai resolver um cara velho, um cara que não aguenta andar mais, tá meio bichado. Por que não trazer? Por que não contratar um meia atacante e o Nacho também? Por conta da situação financeira, né? Olha aqui, ó, o Nacho está sem clube. Não é sem clube, ele tá no clube de Ginásio e Esgrima La Plata. O contrato dele acaba no final do ano, ele tá sem clube, né? Ele tem um valor de mercado aqui de 200 mil euros, aproximadamente R$1 milhão. Ou seja, seria o São Paulo querendo trazer o Nacho igual o Sabino. Ó, nós vamos te pagar 500 por mês, 400, 500 por mês, quer vir? Vamos te dar 1 milhãozinho na mão aqui de reais e vamos te pagar 500 por mês, ou menos, 400. Fica aí, vamos ver o que vai ficar. Se você render até o final do ano, a gente renova com você por mais um aninho. Igual trouxe o Sabino. Traz, não gasta nada pra ver no que vai dar. Nacho Fernandes foi um craque de bola, cara que jogou muita bola. Concordo que não é nem sombra do Nacho que nós conhecemos, que já foi um dia, mas pra não gastar nada, vocês preferem o Nacho sem gastar nada ou 30 milhões no Cauli? Comprar o Cauli por 30 milhões? Eu prefiro o Nacho. Prefere comprar o André Silva por 26 milhões? Eu prefiro trazer o Nacho de graça, mesmo com a idade avançada. Porque não seria um negócio. São Paulo não estaria contratando, fazendo uma grande contratação por alguém de 36 anos. Não, São Paulo não estaria gastando absolutamente nada. Eu faria com certeza, porque é um cara que eu sei que sabe dar um tapa na bola, que sabe, se entrar aos 25, aos 30, pode fazer uma jogada de qualidade e mudar um jogo. De graça, eu traria sim o Nacho Fernandes. Eu sempre gostei, sempre quis e tá aí. É só pegar. É só chegar e pegar. Acho que vale o risco por conta de todo o contexto e por não ser... Não é nem risco, né? O risco era só ele não jogar nada, porque o risco financeiro, nesse caso aqui, não existe. Mas e aí? Vocês concordam ou não com isso? Quero saber a opinião de vocês. O São Paulo volta das férias com uma novidade importante para a sequência da temporada. Rian Francisco voltará finalmente ao elenco principal. O atacante passa a trabalhar novamente com os profissionais a partir da reapresentação do grupo, marcada para a próxima quarta-feira, quando termina o período de 15 dias de férias concedido aos jogadores. A decisão foi tomada por Dorival Júnior, que enxerga potencial no jovem atacante para ajudar a equipe durante a sequência da temporada. Internamente, a avaliação é de que o jogador reúne condições para ser uma alternativa importante em meio ao calendário intenso que o São Paulo terá pela frente. A reintegração acontece em um momento considerado ideal pelos profissionais do clube. Com mais minutos acumulados em campo e uma condição física próxima do ideal, Rian é visto como um atleta capaz de acrescentar velocidade, mobilidade e profundidade ao setor ofensivo. Segundo informações divulgadas pelo GE, Mike recebeu 2 propostas de empréstimo, uma de um clube dos Emirados Árabes Unidos e outra da Ucrânia. As ofertas não prevêem compensação financeira pela cessão do atleta, motivo pelo qual o São Paulo analisa a situação com cautela antes de tomar qualquer decisão. Mesmo sem envolver uma venda definitiva, o negócio pode representar uma oportunidade para que o jogador volte a ganhar espaço e sequência de partidas. O São Paulo teria negociações avançadas com Lucas Fasson, zagueiro revelado em Cotia e que está de saída do Lokomotiv Moscou ao fim de seu contrato. A apuração é a seguinte: internamente, Lucas Fasson é um nome bem avaliado pelo departamento de futebol. O defensor agrada por ser jovem, canhoto, ter boa estatura e qualidade na saída de bola. Características bastante valorizadas por Dorival Júnior e pelo setor de scout. O jogador já havia sido citado anteriormente como uma oportunidade de mercado, especialmente por estar livre para assinar com qualquer clube. Outro ponto favorável é o fato de ser agenciado pela Bertolucci Sports, empresa com boa relação com a diretoria são paulina. Por outro lado, pesa contra o histórico de disputa judicial envolvendo o atleta e o São Paulo, ocorrida após sua saída das categorias de base. Apesar das informações sobre negociações avançadas, pessoas ligadas ao clube não confirmaram esse estágio das conversas. O nome é visto como interessante, mas, neste momento, o único zagueiro cuja negociação foi efetivamente confirmada é Arthur Chaves.